RF com você de volta e agora nós vamos para o quadro Você Empreendedor. E agora nós vamos falar então sobre empreendedorismo feminino, os desafios da mulher empreendedora. E quem vai nos ajudar com esse assunto é a psicóloga Sabrina Amaral. Seja bem-vinda, é muito bom recebê-la. Fique à vontade, obrigada por ter aceito então o nosso convite para falar sobre empreendedorismo. Estamos no mês, não é mesmo, das mulheres. Finalzinho E nada melhor do que as dicas para elas, né? É isso mesmo. Você acha que é mais difícil, Sabrina, a questão da mulher empreender hoje no mercado do que o homem? Sabe que houve uma pesquisa no ano passado, um recorte de gênero da Rede Mulher Empreendedora, e fala que as mulheres estão empreendendo muito mais do que os homens, justamente por essa demanda de conseguir conciliar os múltiplos papéis que ela tem no dia a dia com o negócio, com o empreendedorismo. Então, sim, é um desafio não só pela jornada dupla, às vezes tripla que a mulher faz no seu dia a dia, como conciliar todas essas demandas pessoais da família, do negócio e assim por diante. Nós temos algumas dúvidas, algumas telas que vão nortear mais uma vez o nosso bate-papo. Então vamos lá para o primeiro tópico, são 3 tópicos, tá? O primeiro vai aparecer na tela pra gente. Empreendedorismo feminino. O primeiro você precisa, né, para dar o primeiro passo, é ter um propósito? O primeiro passo é ter um propósito, porque para empreender, gente, não adianta apenas você ter uma vontade de fazer esse negócio acontecer. É preciso ter um chamado daquilo que faz o seu coração bater mais forte. Porque daí ele deixa de ser só um trabalho, só uma forma de você pagar boleto, pagar conta, para algo que de fato realiza e faz você mais feliz. Acaba te dando prazer, né? Com certeza. E aí você consegue vencer mais facilmente os obstáculos que você já tem no dia a dia quando você faz alguma coisa que você de fato vê sentido naquilo. Isso é muito importante, a gente fala, não é? Que quando a gente coloca amor naquele trabalho, ele deixa, na verdade, de ser um trabalho. E isso é extremamente Deixa de ser real. só um trabalho, é verdade. Agora, além da múltipla jornada, eu acho que um grande desafio da mulher empreendedora é a questão da atitude mental. E como psicóloga, vou falar para você. A mulher, ela tem um perfeccionismo muito maior, uma autocobrança, um autojulgamento. E às vezes ela entra naquela síndrome de impostora, né? Eu não dou conta nem de ser uma boa mãe, de ser uma boa esposa, de ser uma boa dona de casa, de ser uma boa empreendedora. E nesse nível de autocobrança exacerbado, o que acontece com ela? Ela acaba se boicotando às Exato. vezes, né? A produtividade dela cai, ela se sente mal. Então, mudar essa atitude mental e ter uma autopercepção mais positiva a respeito de si mesma e saber que ela não tem que dar conta de tudo. Né? É normal. Uma coisa de cada vez. Uma Exatamente, coisa de cada vez. gente, é normal, não é? De vez em quando a gente precisa de ajuda mesmo, a gente não vai conseguir abraçar o mundo e resolver tudo de uma vez só. As coisas podem ir acontecendo aos poucos e tudo bem. Exatamente, tudo a seu tempo, com calma e com apoio, né? Que quando a gente tem apoio ainda é melhor. Fica mais fácil. Com certeza. Não é? O peso do fardo não é tão difícil de ser carregado. Vamos para mais um tópico na tela para a gente ir discutindo? Mantenha a autoestima. A gente entra nessa questão que a gente estava falando da mulher acabar se boicotando, talvez? Exatamente. Então, você ter uma boa autoestima é importante. Pensa numa mulher que vai empreender. Ela faz coxinha na casa dela, por exemplo. Como é que ela precifica o produto dela? O primeiro desconto que a pessoa pedir, por mais que ela esteja assim no limiar de preço que ela pode ter para ter algum lucro, se ela não valoriza o produto dela, se ela não acredita no potencial dela e no diferencial do que ela faz, ela tende a ceder muito mais. E achar que o produto dela nem é tão bom assim. Às vezes ela desmerece o que ela mesma faz, né? O que ela está fazendo, produzindo, vendendo, criando talvez. Isso. E aí vai passando, não é batido. Isso também não é interessante. Exato. Tenha uma boa imagem de si mesma e observe o que a sua mente diz. Exato, que é um pouco daquela questão da atitude mental que eu mencionava no início do programa. Você ter uma autopercepção positiva a respeito de si mesmo é fundamental. Às vezes acontece, eu pego muitas meninas fazendo piadinhas depreciativas a seu respeito.
Do tipo, quando tropeça em algum lugar e cai, ai gente, eu sou tão desastrada mesmo, ai eu não faço nada direito, e dá aquelas risadas, se autodepreciando. Menina, para com isso, você tem que ser a sua melhor amiga, se você não se jogar pra cima, quem é que vai jogar? Isso é verdade, às vezes a gente não para pra pensar, não é? Às vezes a gente acaba falando e nós mesmas vamos, não é, ali nos destruindo, tirando sarro da gente. Exato. E essa questão às vezes dá liberdade para outras pessoas pensarem isso ou não é fazerem esse mesmo tipo de comentário. E te pergunto, o que te ajuda mais? Você acreditar que você é desastrada, que você não faz nada direito? Ou você pensa assim, puxa vida, foi apenas um inconveniente, agora eu vou fazer diferente daqui pra frente, vou prestar mais atenção. O que ajuda mais? É verdade. Não é? Coloca aí, não é, essas duas reflexões para você. Até não é no seu dia a dia mesmo, é interessante. Selecionar pessoas e os ambientes. Isso também ajuda na questão do empreendedorismo feminino? Com certeza. As mulheres, dificilmente desde a infância, elas foram incentivadas a empreender. A gente foi incentivada a fazer muita coisa na vida. Duvido alguém dar um kit de empreendedora. Filha, quando você crescer, eu quero que você seja uma empreendedora. Então, tem pessoas que nos impulsionam, tem pessoas que elas nos jogam para cima, que elas nos incentivam. Eu sou empreendedora. O maior apoiador do meu trabalho é meu marido. E ele me incentiva, ele fala, vai, você consegue, quando tá difícil ele me apoia. Da mesma maneira, tem pessoas que não acreditam. E falam assim, ai, mas será que não era melhor você procurar um emprego? Não acredita que empreender é um trabalho. É um trabalho, não é? E que você pode alcançar grandes coisas também empreendendo. Exatamente. Então é importante selecionar aquelas pessoas que de fato vão corroborar com a sua causa, que vão incentivar você sempre a ir mais longe do que aquelas pessoas que te jogam para baixo. Colocam para baixo. Certo? Acho que essa é uma boa reflexão também para qualquer, não é, setor aí, questão da sua vida. Exato. Às vezes, não é, a gente está colocando aqui como a questão do empreendedorismo feminino, mas para qualquer outro tipo de decisão que você vai tomar também. Às vezes as pessoas influenciam muito na sua vida pela liberdade que você dá a elas. Exato. E pelas pessoas que você escolhe realmente contar as suas coisas, não é? Contar com aquele grupo. Se você sabe que aquela pessoa só vai te colocar para baixo, talvez, não é? Pode estar na hora de você trocar de amiguinho. E faça isso com elegância, porque às vezes as pessoas que fazem isso com você são do seu convívio familiar. E aí? É verdade. Tem gente que nem percebe que está, às vezes, destruindo o sonho de uma outra pessoa, está sendo negativa com uma outra pessoa. Às vezes não é por maldade. Exato. Mas é moldada também pela sociedade, que acha que, não é, lugar da mulher não é empreendendo, é cuidando dos filhos, da casa. Isso. É uma cultura um pouco diferente que às vezes ainda habita em certas pessoas. E no caso de acontecer exatamente isso, dessa pessoa fazer parte do seu convívio familiar, coloque os limites de maneira tranquila. Não vai engolindo isso a tal ponto que chega uma hora que você espana. Coloque as coisas de maneira elegante, coloque de maneira calma, para que ela compreenda o impacto negativo que isso causa em você. Tente por 1, 2, 3 vezes. Se você percebe que ainda assim é o pensamento da pessoa, ela não vai mudar, então você começa a minimizar o tempo de convivência e vai buscando outras formas, outras pessoas que te energizam, que fazem você se sentir muito bem. Isso mesmo. Vamos para a próxima. Tem mais uma dica na nossa telinha. Reserve um tempo só seu. Exato. Você sabe que a mulher, ela é um ser doador por natureza, né? É verdade. Então a gente cuida dos filhos, cuida da casa, cuida do marido, cuida da vizinha que às vezes precisa de levar o filho na escola e você se desdobra em múltiplos papéis ali para dar conta de tudo, mas esquece de cuidar da pessoa mais importante do mundo. Que é você. Que é você mesma. Então é importante você ter um tempo para você. O autocuidado, aquelas coisas que fazem você se sentir bem. Porque pensa assim, se você não cuidar de você, se em algum momento você estiver desestabilizada, desestruturada, como é que você vai dar conta de cuidar dos outros? É verdade. É aquela metáfora da máscara de oxigênio no avião. Qual é a orientação que eles dão, Lari? A orientação para descer a máscara, não é? Isso. Ajudar outras pessoas? Primeiro você coloca a máscara em você, depois você vai ajudar os outros. E depois no outro. Ou a metáfora do salva-vidas. Quando alguém está se afogando, o salva-vidas ele não faz assim com a pessoa. Ele coloca ela aqui do lado, ele resguarda uma clareza da distância e ele vai ajudando essa pessoa. Então, para você que gosta de ajudar os outros,
se ajuda primeiro, amiga. A melhor coisa que você pode fazer. É verdade, porque se você não estiver se ajudando, você não vai ter capacidade para ajudar outra pessoa. Exatamente. É isso aí. Isso é muito importante. E às vezes também até interfere na questão da entrega que você faz, não é? Quando você está empreendendo. Talvez, não é? Se você está trabalhando aí na cozinha, você foi para a área, não é, da gastronomia, se você acaba, não é, deixando tudo de lado, não reserva um tempo para pensar, não é, colocar, não é, clareza, criar, não é, ideias e tudo mais, isso pode interferir até, não é, no ponto final ali do seu produto. E até para você conseguir ter uma produtividade melhor, Lari, existe um estudo neurocientífico que é o conceito do flow. Então, quando você está muito tempo ensimesmado, em cima de uma tarefa e não consegue achar uma solução para aquele problema, o que você tem que fazer? Uma coisa completamente diferente. Então, você precisa desse espaço de respirar, de oxigenar a tua mente, para depois você conseguir ter algum insight. Tanto que as melhores ideias vêm no chuveiro. É verdade. Não é assim? Isso é incrível, gente. Às vezes eu preciso escrever alguns textos e tudo mais, começo a organizar as ideias, começo a escrever, daí chega uma hora que parece que você está saturado daquele assunto, sai para respirar, a hora que eu volto parece que tudo ficou parece mais que a tela claro. azul foi embora. E aí parece que tudo ficou mais claro, já consigo escrever com mais propriedade, com mais facilidade. Tenta fazer esse exercício aí na sua casa. Às vezes você fica lá, não, agora eu vou terminar quando eu chegar no fim. Custe o que custar, eu não vou vou terminar. conseguir. Aí às vezes o seu trabalho até fica ruim, porque você ficou ali se martirizando o tempo todo. Exato. E talvez se você tivesse dado um tempo para você, você teria conseguido, não é, executar essa tarefa de uma forma melhor, sem se prejudicar tanto. Mais divertida, é verdade, não é, Lari? É verdade. Eu gostei. Essa é uma dica que às vezes eu faço e nem paro para pensar. Tá vendo só? Você já incorporou, tá automático. Já incorporei. Tem mais uma diquinha na nossa tela, que é crie super reservas. O que essa é seria minha favorita. isso? Eu vou te explicar. Todos nós temos aqueles dias em que a gente está na bad. A gente não acorda muito bem por N motivos, ou porque alguma coisa deu errado, ou porque é o período do ciclo. Todas nós temos aqueles dias, os bad hair days, não é assim? A super reserva, ela existe justamente para esses dias em que você está na bad. Então, cada vez, por exemplo, que eu recebo um reconhecimento de uma empreendedora que teve num dos nossos eventos, falando assim, nossa, Sabrina, mas aquele insight que foi dado lá no Café com as Empreendedoras transformou o meu negócio. Obrigada porque você fez uma diferença. Ou no dia em que eu recebo um e-mail de agradecimento de uma palestra que eu dei, ou um paciente que eu atendo. Enfim, eu vou guardando esses recadinhos, eu vou guardando esses momentos que me fizeram sentir feliz, me fizeram sentir a energia da gratidão. Sabe? Isso é muito importante. Para aqueles dias em que eu tô triste, que eu falo assim, nossa, eu acho que eu devia largar tudo, eu devia repensar minha carreira. E aí eu vou olhar aquilo. E menina, aquilo me dá uma outra energia, dos pés à cabeça. Te dá aquele chacoalhão assim, te faz voltar para sua própria realidade. Com certeza. Então tem o seu caderninho de super reservas, os reconhecimentos, os elogios, os agradecimentos, e-mails, fotos de momentos bacanas. Eu tenho um diarinho de super reserva, é super legal. E é bom você sempre ir revivendo, não é? Te faz pensar e te faz, né? Às vezes quando você tá, como a Sabrina falou, nesse momento de bad, te coloca de novo no seu caminho. Exato. Né? Te mostra mais uma vez qual é o seu propósito. O motivo pelo qual você está fazendo aquilo, você está empreendendo, não é? Te volta mais uma vez nos trilhos. Te volta nos trilhos e aí você se restabelece. E, gente, é muito importante que você se permita sentir esse momento da bad. Porque atualmente a gente vive, Lari, uma ditadura de felicidade, que é muito alimentada pelas redes sociais. Então ninguém coloca uma foto no Instagram quando tá no Bad Hair Day. Ninguém. A pessoa coloca a foto quando ela tá num restaurante bacanudo, quando ela tá dando entrevista aqui na televisão, você entendeu? Aí ela vai colocando. Isso. E quem assiste de fora fala assim, nossa, mas eu não tenho isso. E aí ela se sente mal, não é assim? É verdade. Agora, se a pessoa ela consegue manter uma clareza da distância e sentir esse momento de tristeza, falar assim, não, hoje eu estou triste, pessoal, hoje eu vou chorar, hoje eu não vou fazer maquiagem, hoje eu vou ficar de chinelo de dedo e amanhã é um novo dia. Permita-se sentir essa tristeza para depois você não ficar engolindo e ressentindo. O ressentir é isso, né? É sentir de novo aquela coisa ruim. Então tira isso de você, sente de uma vez, se permita e deixa aí.
viver, não é, todos os seus momentos com intensidade. Exato. Se tá triste, fique triste, não é, por aquele motivo, passou, levanta, sacode a poeira. Não adianta também ficar vivendo um mês uma situação pequena. Aí eu costumo dizer que a gente tem que invocar a Frozen, let it go. Let it go. E segue, gente, tá bom? Não adianta ficar chorando leite derramado um mês. Viveu o seu momento, passou no dia seguinte ou horas depois, já sacode a poeira, porque a mulher tem esse poder de dar a volta por cima quantas vezes for necessário. É isso aí, Lari. Então essas são as dicas para as empreendedoras, e especialmente agora nesse momento, né, em que a gente está numa sobrecarga muito grande, em que os filhos estão nos enlouquecendo em casa porque as escolas pararam. É importante que você tenha todas essas dicas à mão para melhorar ainda mais a sua produtividade, para fazer aquilo que você precisa fazer. Tem mais tela, gente? Dá pra você... Ah lá, ó, tem mais. Pra quem vai trabalhar de casa. É uma dica importante, não é? Pra fazer o home office. Às vezes, agora, você não está se vendo nessa situação por conta do coronavírus, não é? Algumas empresas que têm essa possibilidade pararam, os funcionários estão trabalhando de casa, às vezes porque o seu filho, não vai mais para a escola, a orientação é que não deixe com avós, não é? Avós, por conta de ser um grupo de risco, né? Que geralmente ficava, então você está trabalhando de casa. Exato. E aí tem as regrinhas, tem as dicas para você, ou se você também vai começar, não é? Empreender de dentro de casa também. O primeiro é planeje-se. O primeiro passo é o planejamento, Lari. Então você tem que ter metas de longo, médio e curto prazo e saber exatamente o que você vai fazer para você não se perder. E para isso é importante que você use recursos que trabalhem a seu favor. Particularmente falando, eu gosto muito da agenda digital. Então, a minha agenda está no Google, o meu horário de almoço está no Google, a academia, as minhas reuniões de trabalho, os meus atendimentos, tudo está ali, organizado por ordem de cor. E a minha agenda está disponível, inclusive, para os membros da família. Isso é legal também, né? Tá? Então eles sabem exatamente, por exemplo, que olha, hoje eu não vou poder atender ninguém porque eu tô aqui na televisão dando uma entrevista. E ninguém vai vir me falar assim, Sabrina, dá pra você pegar o afilhado na escola? Dá pra você fazer um atendimento? Não dá. Esse é o momento e as pessoas já ficam sabendo. Então, esse planejamento é importante. Claro, ele é uma linha mestra para você começar a trabalhar. Ele não é um negócio engessado, porque senão você não faz nada também. Não, gente, se não for das 5 às 6 e 1, não vou fazer. Então, ele é um plano, uma guia, vamos dizer assim. Para você ir seguindo e você vai moldando também conforme a sua semana. Exato. Né? Dá para você ir aí se ajeitando. Tem mais uma diquinha? Isso. Tem um cantinho para chamar de seu. Isso é importante. E também para que as pessoas entendam que você está trabalhando, né? Exato. Às vezes você fica lá jogado no sofá, de pijama, televisão ligada. Às vezes as pessoas não entendem, até os filhos, né? Acham que é um momento de lazer. Principalmente os filhos não entendem. Então é importante que, em primeiro lugar, esse cantinho ele seja um lugar agradável para você trabalhar. Então, que tenha objetos que sejam da sua preferência, que tenha uma boa luminosidade, que tenha ali um lugar arejado, que seja bacana e você se estimule a trabalhar, porque senão você não tem vontade de trabalhar. É verdade. Segundo, separar esses ambientes domésticos do seu ambiente de trabalho, como você disse, é importante. Para o marido, para os filhos, o papagaio, o periquito, todo mundo entender que naquele momento você está ali produzindo. Exatamente, todo mundo sabe, ó, mamãe tá ali no escritório, tá trabalhando, não vamos atrapalhá-la. E falando do primeiro item do planejamento, com esse cantinho para chamar de seu, você já avisa as pessoas, né? Eu, por exemplo, estou revezando com o meu marido, estamos os dois de home office, então período da manhã, ele fica mais dedicado àquilo no cantinho e eu vou administrando as outras demandas que aparecem ali, depois a gente troca. E assim por diante. E assim vai, você vai, não é, moldando aí na sua casa também. Exato. Autodisciplina. Então, quando a gente está de home office, as chances de você cair em tentação por um sofá depois do almoço, amiga, vou te contar, é grande. Ou então aquela amiga que manda assim, não vou trabalhar, tô de folga hoje, vamos para o shopping. Vamos para o shopping, vamos tomar um café. Sorvete, né? Vamos passear na lojinha da esquina. Exato. Ou mesmo quando você pega, vou dar uma descansadinha de 10 minutos depois do almoço. Aí você pega o bendito do celular, deita no sofá e começa a dar uma olhada no seu feed. Quando você pisca, adeus planejamento, foi-se. Acabou. E você não percebe, gente, é impressionante. É verdade. Então, uma vez que você se propôs a fazer aquilo, tenha um começo, tenha um meio, tenha um fim. Porque quando você não faz, gera culpa.
É verdade. Aí aquele pensamento da culpa vai comendo você por dentro e consome uma disposição preciosa que você poderia estar endereçando para resolver a próxima ação. E quando você vê, chegou 6 horas da tarde, terminou o seu dia, você fala assim, meu Deus, o que eu fiz hoje? E às vezes você acaba bagunçando até a rotina da sua própria casa, né? Não tenha dúvida. Porque aí você vai querer, não é? Esse tempo que você ficou ocioso, vai querer descontar às vezes à noite, seus filhos estão ali, o marido chegou, não é numa rotina normal, né? Chegou da escola, todo mundo, e às vezes você acaba deixando, não é, a família de lado porque você se programou mal. Exatamente, se sobrecarrega demais, gera ainda mais culpa e aí fica uma bola de neve naquele ciclo vicioso que ninguém merece, não é, Lari? Você pode ter o seu tempinho de almoço, Isso. mas coloca ali uma regrinha, tem 1 hora de almoço, essa 1 hora de almoço como se você tivesse talvez uma empresa convencional. E até pausas. E nesse momento em que as crianças estão em casa, por exemplo, por conta desse surto do coronavírus, tenha um tempo para fazer uma reunião. Você vai fazer uma pausa, ao invés de você, se você estivesse no escritório, fosse tomar um café, comer um pão de queijo, alguma coisa, senta jogar uma partida de videogame com seu filho, vai ler uma historinha para tua filha, vai fazer uma brincadeira, alguma coisa. Tem esses intervalos para você conseguir conciliar tudo. É possível. É possível. E até aquela questão que a gente falou do respiro. Isso. A hora que você voltar para o seu cantinho, voltar a produzir, você vai ver como as coisas vão andar mais facilmente, né? Isso Com uma mesmo. clareza maior. Tem mais uma diquinha na tela. Sair de casa às vezes. Às vezes, não é Às sempre, vezes, pessoal. tá? Deixamos bem claro aqui. Exato. Às vezes, a empreendedora, ela pensa que empreender é um caminho solitário. Aliás, são 3 mitos que eu gosto de falar, posso? Pode, claro, Sobre o fica à empreendedorismo. vontade. A primeira é que o empreendedor é uma pessoa que nasce com uma estrela na testa destinada para o sucesso. Não é. Não é? Segundo, eu tenho que dar conta de tudo. Não tem. E empreender é solitário. Ele pode ser, mas tenha uma rede de contatos. Você tem hoje muitos grupos de mulheres empreendedoras que apoiam outras mulheres, que compram de mulheres, que desenvolvem mulheres. Então, fomente isso. Lá você encontra clientes, fornecedores, parceiros ou simplesmente uma amiga que está vivendo o mesmo universo que você, no mesmo sapato e pode ali trocar algumas experiências. E isso dá um alento no coração, deixa a gente mais leve, deixa a gente bem mais tranquila, Lari. Então, você sair de casa de vez em quando para poder trocar isso com essas mulheres é um negócio muito bacana. É claro que no atual momento em que a gente está mais de se resguardar desses ambientes, você faz isso com certo cuidado. Mas por outro lado é bom, porque daí você sai, você toma um ar, você toma um sol, vitamina D é um negócio bom, melhora o sistema imunológico. Então faça as coisas com parcimônia, mas faça. E hoje você consegue também ter acesso, não é, a esses bons exemplos e trocar figurinha com outras mulheres que estão empreendendo no mesmo setor ou não é? Até pelas redes sociais, até, não é, ter bons encontros Pronto. ali, usar a internet a seu favor. Exatamente. E nessas parcerias nas redes sociais, você pode ver pessoas que trabalham com a mesma coisa que você. Por exemplo, você trabalha fazendo maquiagem, a outra pessoa é fotógrafa. Façam uma live juntas. Combinem ali os seus seguidores, os seguidores dela. E, gente, hashtag Juntas Somos Mais Fortes. Então, vamos nos unir. Essa história de que mulher compete com mulher, isso aí no empreendedorismo existe apoio mútuo. E é uma delícia. Isso é o mais importante, vamos nos unir. Sabrina, eu adorei o nosso bate-papo. Eu também adorei, passou rápido, né? Passou muito rápido, acho que te pisca assim, ó, a hora vai embora. Isso Mas mesmo. volte mais vezes, você promete? Prometo, será um Então, prazer combinado. voltar. Vamos falar de novos assuntos, não é? Sempre que tiver uma novidade, vem contar pra mim. Combinadíssimo. Vai aparecer pra você aí de casa, então, agora na tela, os contatos da Sabrina Amaral. Se você ficou com alguma dúvida, quer conversar com ela, precisa de uma especialista, enfim, fique à vontade. Tem o Insta aí da Sabrina que você pode acompanhar, tem dicas incríveis pra você, tá bom? Segue lá. Obrigada mesmo. Obrigada, Lari. Gratidão pela Obrigada. oportunidade. E agora a gente vai para o intervalo, então, o nosso RF com você, uma pausa, é bem rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. Eu vou mostrar para você aí de casa, então, como ficou a nossa carninha e tem a Hora do Veneno, viu? Com as principais notícias das celebridades. Não tá bom esse cheiro nesse estúdio? Esse estúdio tem dia que ele tá de matar, gente. É um cheiro tão gostoso. Eu vou mostrar para você como tá ficando depois do intervalo.